Outra vez, bom dia. Vamos ficar de pé, por favor. Levantemos nossas vozes, adoremos ao Senhor, proclamemos sua grandeza. Nossas vozes, adoremos ao Senhor, proclamemos sua grandeza hoje. Exaltemos ao Senhor, levantemos nossas vozes, louvemos sempre, sempre ao Senhor. E cantai, cantai ao nosso Deus que sobre todo hoje está. Oh, louvai, vai a glória sempre aí. E cantai, cantai ao nosso Deus que sobre todo hoje está. Oh, louvai, vai a glória sempre aí. Sobre o trono hoje está, oh, louvai o dai glória sempre. E cantai, cantai ao nosso Deus que sobre o trono hoje está, oh, louvai o dai glória sempre. Eu vou pedir que a nossa irmã Rosa Carvalho Fagundes possa dirigir-nos nesta palavra. Deus nosso Deus e Pai Celestial, damos-te graças, meu Senhor, pela autoridade que nos concede de, em liberdade, nós podermos reunir-nos em Teu nome para te louvarmos, Senhor, para te adorarmos e para também escutarmos a Tua palavra, Senhor. Vem abençoar o resto deste culto, Senhor, a palavra que nos vai ser transmitida, que ela fique bem gravada em nossos corações e que a possamos pôr em prática nas nossas vidas, no nosso dia a dia. Abençoa-nos e dirige-nos em tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Podem sentar-se, por favor. Já cantamos os parabéns, não vamos cantar outra vez. Este é um coro que não cantamos há algum tempo e que nos convida a dirigirmos os nossos olhares para Jesus Cristo. Meu olhar a ti dirijo, a teu lado. Okay. Meu coração quer cantar, eu vou me louvar, dizer assim, pois tu és fiel sem fim.
Teu nome louvar. Vivo a tua glória, minha viva fé, alegria e paz inundam meu ser, tu és todo meu viver. A tua vontade eu vou proclamar, as bênçãos que tens pra dar. Senhor, ó Senhor, a ti me quero dar. Senhor, ó Senhor, meu nome louvar. Minha viva fé, alegria e paz inundam meu ser, tu és todo meu viver. A tua vontade eu vou proclamar, as bênçãos que tens pra dar. Senhor, ó Senhor, a ti me quero dar. Senhor, ó Senhor, meu nome louvar. Senhor, ó Senhor, a ti me quero dar. Senhor, ó Senhor, teu nome louvar. Seja. Sónia? Muito bem, informações. Mais um clique, por favor. Estas são algumas das informações. Antes de mais, um pedido de correção que foi feito, e muito bem, não só do boletim, mas também agora oralmente. O nosso irmão Manuel Lúria, que faz diligentemente o boletim todas as semanas, e aqui fica, então, uma vez mais, a ideia de que este boletim não é para ler aqui e deixar. A ideia é que este seja uma ferramenta da Igreja ao longo da semana. Na passada semana, no boletim da passada semana, não no especial. Na edição especial, naquela edição para colecionadores, não é? Aquela edição que certamente ficará connosco lá num sítio especial da nossa estante. Nessa edição especial há uma incorreção, onde se diz que o primeiro culto foi em 1943. Daqui a pouco já vou também falar um bocadinho nisso, obviamente, não foi em 1943. Só queria dizer uma coisa, é que quem é a altura é o pastor Cavaco. Mas não foi ele que meteu erro, fui eu. Ok. Obrigado. Muito bem. Então, não foi em 1943, foi em 1976. Tem tudo a ver uma coisa com a outra, não é? Mas pronto, fica essa correção. Mas o mais importante é nós termos um boletim semanal e também neste boletim semanal e nesta correção está também a chamada de atenção para que no mês de março nós vamos ter mais uma edição especial daquelas e, portanto, os irmãos que entenderem contribuir para isso, contribuir não é monetariamente, não. Contribuir com artigos, com informação, com poesias, com o que quiserem, com fotografias, façam o favor de fazer. Portanto, está a ser preparada uma edição especial para o mês de março. Sim. Também dizer que já está numa lista para os irmãos que desejem colocar o celular para os cultos que vão iniciar dentro em breve. Por favor, de porem ali o seu nome para depois termos uma reunião e programar com o irmão Luís Glória. É desde há muitos anos um ministério muito especial da nossa igreja, foi temporariamente interrompido, mas vamos retomar então com os cultos nos lares então está ali uma folha em que os irmãos que assim desejarem podem colocar lá
a abertura do seu lar para este Ministério que vai começar tão breve quanto possível. Ao longo deste mês da renovação, nós vamos ter então na próxima semana a pregação do pastor Cavaco do Norte, mas e depois também no dia 26 vamos ter um convidado de fora, o pastor Heitor Gomes, responsável desde há muitos anos pela missão da Igreja Batista de Coimbra em Cantanhede. Então vamos com certeza ter todo o agrado em receber este pastor connosco no dia 26 de janeiro, então este mês que nós dedicamos à lógica da renovação. Muito bem, vamos ainda sempre, um dia destes eu mudo a fotografia, mas o Luís Manuel está ali também, que não vale a pena, não é? É apenas uma chamada de atenção para a nossa presença nas redes sociais, então, por favor, visitem a página da Igreja no Facebook, partilhem-na, cada dia há novidades, e portanto vamos orar e interessar-nos por este ministério. Todas as semanas, como vos digo, recebo comunicações de que atingimos novos máximos, então vamos ter em conta a nossa presença também no mundo virtual. Também o nosso canal do YouTube, quem lidera este ministério é o nosso irmão Ricardo Barbosa, que com a Natália, sua esposa e filha, estão no Brasil, mas em breve eles vão voltar e, portanto, vamos poder contar também com eles e vamos orar também por eles. Este é o mapa completo das nossas atividades. Falta ali, então, o cartaz dos cultos nos lares. Rapidamente vamos fazê-lo. Vamos orar por cada um destes ministérios, a aula de Pilates, à terça e à quinta, a reunião das Débora, à quarta, o culto de louvor e adoração, estudo bíblico também, à quarta-feira. Vamos orar pela Escola Bíblica Dominical, vamos orar pelos estudos dos livros Talmidim 52 e uma vida com propósitos. Então, que tudo seja feito para a honra e glória de Deus. Vamos orar, interessar-nos e participar em cada uma destas atividades. Muito bem, este é um coro que não cantamos há muito tempo, e eu vou pedir que possamos cantar este coro e possamos também, liderados pelo irmão Luís Glória, entregar a Deus o que é de Deus. Se está alguém aqui pela primeira vez ou se está alguém convidado, por favor, não é para si estes próximos minutos, não vos chamamos para ofertar. Este é o ministério da Igreja e é à Igreja que compete ministrar o dinheiro para que seja possível nós mantermos o nosso ministério. Somos um em Cristo, somos um. Vamos cantar em espírito de oração e vamos ofertar aquilo que Deus colocar no coração de cada um. Somos um em Cristo, somos um. Somos um. Somos um em Cristo, somos um. Somos um só Deus, um só Senhor, uma só fé, um só amor, um só batismo, um só Espírito, e este é o Consolador. Um só Deus, um só Senhor, uma só fé, um só amor, um só batismo, um só Espírito, e este é o Consolador. Somos um em Cristo, somos um. Somos um só. Somos um em Cristo, somos um. Somos um só. Um só Deus, um só Senhor, uma só fé, um só amor, um só batismo, um só Espírito, e este é o Consolador. Damos graças, Senhor, podemos estar aqui todos juntos, orando e louvando o teu nome. Damos-te graças, Senhor, pela saúde de cada um de nós. Damos-te graças do pão nosso cada dia. Damos-te graças, Senhor, pelos dízimos e ofertas aqui agora, ofertado com amor de cada um dos nossos irmãos.
Meu Deus, meu Pai, continua-nos a dar sabedoria a esta comissão, para que todos estes dízimos e ofertas sejam utilizadas unicamente na tua obra. Tudo isto agradecemos e o louvamos em nome do teu Filho, amado Jesus Cristo. Amém. Coração regenerado, coração transformado, coração inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo e abençoo o meu irmão. Somos o corpo, assim é ajustado, totalmente ligado, unido, vivendo em amor na família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor na família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, que Ele viva, precioso estar aqui, que Ele viva. Coração regenerado, coração transformado, coração inspirado por Jesus. Este novo coração, eu declaro a paz de Cristo e abençoo o meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, assim é ajustado, totalmente ligado, unido, vivendo em amor na família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor na família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, que Ele viva, precioso estar aqui, que Ele viva. Eu preciso de ti, que Ele viva, precioso estar aqui, que Ele viva. Eu gostava que a irmã Sónia nos pudesse agora dirigir esta palavra de oração. Vamos lá. Pai Pai querido, damos-te graça, Senhor, por todas as bênçãos, Senhor, que tratamos em nossas vidas, Senhor. Por nos teres trazido até aqui, Senhor, pela oportunidade também que nos dás de servir, Senhor. Dirige a nossa vida, Senhor, os nossos planos, Senhor, e ajuda-nos a dar testemunho, Senhor. Peço também a tua direção, Senhor, para este culto que queremos tributar, Senhor, que as tuas palavras possam tocar nos nossos corações e transformar-nos, Senhor, para que sejamos mais como tu, Senhor. Continua as nossas contas, em nome de Jesus. Amém.
Às vezes as imagens são colocadas para nos ajudar a refletir. E gostava que esta imagem apenas representasse o futuro. Mas nós não podemos caminhar no futuro sem pensar que há um passado. Eu gostava, e vou pedir que vou colocar 4 ou 5 questões iniciais. E ninguém pode ficar uma vez sempre sentado. Ou seja, alguma vez cada um de vós vai ter de se levantar. Está bem? Concordam? Posso contar convosco? Pronto. Quem é que está aqui nesta sala? É muito importante aquilo que vamos fazer, porque já vão ver porquê. Quem é que está aqui nesta sala que esteve presente em pelo menos um culto nos 2 primeiros anos da nossa igreja? Por favor, levante-se. Em pelo menos um culto nos 2 primeiros anos da nossa igreja. Estou a ver ali cabelinhos brancos que não se estão a levantar. Irmã Beth, Irmã Lisete, Irmã Esmeralda. Em pelo menos um culto nos 2 primeiros anos. A Irmã Lisete não está a levantar. Deixem-se estar, irmãos. É importante perceberem que estão aqui. Somos 7 só. Sabem o que é que isto significa? Significa que isto é muito bom. Significa que a igreja se tem rejuvenescido. Está bem? Então, vamos ficar com estes nossos irmãos. Podem sentar-se. Quantos de vós começaram a frequentar a Igreja Batista da Figueira da Foz até ao ano 2000? Está bom? Então, levantem-se, por favor, para que as outras pessoas vejam. Está bem? Agora, os outros. Os primeiros não vão. Está bem? Até ao ano 2000. Por favor, levantem-se aqueles que começaram a frequentar a igreja até ao ano 2000. Vejam, irmãos. Está bem? Muito bem. Até ao ano 2000. Obrigado. Podem sentar-se. Quantos de vós é que começaram a frequentar a igreja entre o ano 2000 e o ano 2015? Entre o ano 2000 e o ano 2015. Pode-se levantar, Ana. Sim? Ok. Ana, Paula, Xandi. Só. 2000, 2015. Obrigado. Podem sentar-se. Quantos de vós que estão aqui começaram a frequentar a igreja a partir de 2015? Pensam. Obrigado. Podem sentar-se. Então, muitos de vós não fazem grande ideia do que foi a caminhada. Permitam-me que vos possa transmitir esta ideia. A Igreja Batista da Figueira da Foz, em termos de liderança, teve 3 grandes momentos que podemos dividi-los desta forma. Mais ou menos até o ano 2015. Nós contámos com a liderança efetiva do pastor fundador da igreja, o pastor Teotónio Cavaco do Norte, que durante este período de tempo foi sempre o pastor da igreja. Foi o pastor fundador e o pastor da igreja. E a sua liderança foi até ao ano 2015. Acompanhado em alguns momentos por outros pastores que foram pastores que lhes chamamos assistentes, pastores coadjuvantes, vice-pastores, não interessa o título. Relembro enquanto tal o pastor Arménio Anjos, relembro enquanto tal o pastor Alexandre Glória, mas ao longo deste período, que corresponde ao primeiro período de liderança da nossa igreja, contámos também com a ajuda de muitos seminaristas, de muitos jovens que, ou estudando no Seminário Teológico Batista, ou estudando no Instituto Bíblico Português, foram assessorando não só a Igreja Batista da Figueira da Foz, mas também, em alguns momentos, a nossa Igreja Irmã, a Igreja Batista dos Matos e a Missão do Outeiro. Estou a falar do que é hoje pastor Teotónio Ferreira Marcos Cavaco, estou a falar do que é hoje pastor Armando Alves, que há algum tempo esteve aqui, estou a falar também de jovens como o Costa Jamboossi, estou a falar de alguns jovens, por exemplo, que estavam aqui na Figueira a cumprir o serviço militar, como o Mário, como o Filipe, o Arnaldo, jovens que fazem parte da história da nossa... Exatamente. Mas eu já estou há muito mais tempo. Isso. Luísa, vais olhar para ti. Não, estou brincando. Não, senhora, a Luísa é muito jovem.
Muito bem. Muito bem, acho que sim. Mas porquê é que eu estou a falar disto? Porque é importante que tenhamos consciência de que há um histórico, que há uma tradição, que há algo que tem acompanhado a vida eclesiástica da nossa igreja. Em 2015 nós tivemos um segundo momento de liderança da nossa igreja. Durante este primeiro período, a igreja como que se reinventou, mais ou menos por volta do ano 2000. Foi feito um esforço de reorganização administrativa da igreja, tentando preparar a igreja para aquilo que se chamava, que seria o século XX, o século XXI, não é? A partir do ano 2000, mais ou menos. Reestruturámos a igreja, tentámos reconfigurar a organização da igreja no sentido de lhe dar uma organização interna mais moderna. E é essa a organização que ainda hoje temos com os 4 departamentos. Depois reorganizámos também os estatutos da igreja, o regulamento interno da igreja. Tudo isto neste primeiro momento de liderança da nossa igreja. A partir do ano 2015 nós tivemos um segundo período de liderança da nossa igreja, liderado então pelo pastor Ricardo Rufino, até o ano passado. Em novembro do ano passado nós iniciámos uma outra caminhada. Uma caminhada que corresponde, diremos, a um terceiro período da vida da nossa igreja, no que diz respeito à sua liderança. E, portanto, tudo aquilo que vamos falar tem a ver com o futuro, mas nunca perdendo de vista todos aqueles que contribuíram, todos aqueles que trabalharam, todos aqueles que foram construindo aquilo que é hoje a Igreja Evangélica Batista da Figueira da Foz. Como vimos, uma parte significativa de nós que estamos aqui, chegou à Igreja nos últimos tempos. E, portanto, é por isso que é importante nós percebermos o que é que temos feito nos últimos 12 meses até aqui, preparando a Igreja para o futuro. No dia, eu sei que provavelmente já não se lembram, mas no dia 18 de novembro de 2018, nós iniciámos então este terceiro período de liderança da nossa Igreja. E na altura tive a oportunidade de vos falar em bases. Qual é o fundamento da nossa Igreja? Qual é que achamos que deve ser o fundamento de qualquer Igreja do Senhor Jesus? Eu gostava que um de vós pudesse ler, por favor, Mateus capítulo 16. Mateus capítulo 16, e vamos ler os versículos 16, 17 e 18. Mateus capítulo 16, versículos 16, 17 e 18. Quem pode ler, por favor? Mateus capítulo 16, versículos 16, 17 e 18. E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Sabemos que uma interpretação que nós achamos que é incorreta neste último versículo deu origem àquilo que é hoje o edifício da Igreja Católica Romana. Não vamos falar agora aqui da Igreja Católica Romana, vamos falar de nós. Nós entendemos que aquilo que Jesus disse é: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E de que pedra é que o Senhor Jesus estava a falar? A afirmação que Pedro tinha proferido alguns segundos antes. E qual é a afirmação que Pedro proferiu alguns segundos antes? Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Sobre esta pedra, sobre este fundamento, eu edificarei a minha igreja. Então, não há dúvida nenhuma que a Igreja Evangélica Batista da Figueira da Foz está edificada sobre esta afirmação. Tu és Cristo, o Filho de Deus vivo. Vamos ler 1 Coríntios, capítulo 3, e versículo 11. Primeiro aos Coríntios, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 3 e versículo 11. Porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Então, não há nenhum outro fundamento. Este é o fundamento da Igreja Evangélica Batista da Figueira da Foz. Qual é o fundamento da Igreja Evangélica Batista da Figueira da Foz? Qual é a pedra de esquina da Igreja Evangélica Batista da Figueira da Foz? Jesus Cristo, a palavra.
Neste mesmo dia, em novembro, eu tive a oportunidade de vos apresentar uma outra ideia. Qual é que é o foco da nossa igreja? Temos um fundamento. Vamos fixando por partes. Temos um fundamento. O fundamento é Jesus Cristo, a palavra. Qual é que é o foco? Primeira carta de Pedro, capítulo 4. Eu gostava que lêssemos mais 2 versículos. 1 Pedro, capítulo 4, versículos 10 e 11. 1 Pedro, capítulo 4, versículos 10 e 11. Quem pode ler, por favor? Servindo uns aos outros, conforme o dom de cada um recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala como entregando oráculos de Deus. Se alguém ministra segundo a força que Deus concede, para que em tudo Deus seja glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertencem a glória e o domínio para todo o sempre. Amém. Muito obrigado, irmão Luís. Na altura, em 18 de novembro de 2018, tive a oportunidade de colocar 3 imagens. A primeira imagem mostrava uma mesa que até podia ser uma ceia de Natal. Uma mesa rica, uma mesa farta, 100 pessoas. Depois coloquei-vos uma outra imagem. Uma imagem em que nessa mesma mesa estavam pessoas à volta. E depois ainda vos mostrei uma terceira imagem. Quem tinha feito a comida, quem tinha cozinhado. De alguma maneira, isto representa aquilo que nós podemos entender de uma igreja. Achamos que a igreja normalmente é para nos banquetearmos. Achamos que uma igreja é um local onde eu vou para receber alguma coisa. Permitam-me uma imagem. Imaginem por um momento, isto é apenas uma imagem, imaginem por um momento que iam a casa uma vez por semana. Tá bom? Imaginem por um momento que vão a casa uma vez por semana. Esquisito, não é? Agora, imaginem que ainda por cima vão almoçar. Está bem? Mas não pode ser qualquer comida. Tem que ser comida gourmet. E ainda por cima tem que ser a horas. E sabem uma coisa? Se calhar, ainda por cima, não contribuímos nada para que estivesse lá a comida. E ainda por cima, ao sairmos, achamos que temos direito a preencher o livro de reclamações. Muitas vezes, é essa a nossa intenção quando vamos à igreja. Vamos uma vez, vamos banquetear-nos e ainda por cima reclamamos que não foi comida gourmet. Aquilo que vos tentei mostrar é que uma igreja assim não pode ter sucesso. Uma igreja assim não pode ter futuro. O que é que diz 1 Pedro capítulo 4 e versículo 10? Cada um se envolve. Cada um. Obrigado. Cada um. Então qual é o nosso fundamento? Jesus Cristo. Qual é o nosso foco? Cada um. Cada um deve exercer. Nesse mesmo dia de novembro, apresentei-vos uma outra ideia ainda, que era a ideia de qual deve ser a nossa prática. E na altura falámos que a nossa igreja, quem puder e quem quiser, pode por favor abrir na carta aos Filipenses. O apóstolo Paulo escreveu à igreja que estava em Filipos. E logo no início, logo no primeiro capítulo, o apóstolo Paulo tentou mostrar que a igreja de Filipos devia corresponder a estas 3 lógicas. A Igreja Evangélica Batista da Figueira da Foz deve também corresponder a estas 3 lógicas. Nós devemos ser, em primeiro lugar, uma igreja de amor. Filipenses, capítulo 1 e versículo 9. Quem pode ler, por favor? Filipenses, capítulo 1 e versículo 9. E peço isto, que o vosso amor aumente mais e mais em ciência e em todo o conhecimento. Então, que o vosso amor aumente mais e mais. Não há uma igreja de amor sem que haja uma igreja de amorosos. Se nós não formos amorosos, a nossa igreja não será uma igreja de amor. Em segundo lugar, o apóstolo Paulo queria que a igreja de Filipos fosse uma igreja de trabalho. Filipenses capítulo 1 e versículo 5. Pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Muito obrigado, Júnior. Qual é a palavra-chave no versículo 5 do capítulo 1? Cooperação. O que quer dizer cooperar? Trabalhar com. Trabalhar com. Juntos. Né? Trabalhar juntos. Trabalhar juntos. Cooperar. Então, não pode haver uma igreja de trabalho sem que haja trabalhadores.
E em terceiro lugar, aquilo que o apóstolo Paulo nos chamou a ser, foi ousados. Filipenses capítulo 1, versículos 27 e 28. Quem pode ler, por favor? Filipenses capítulo 1, versículos 27 e 28. Somente deveis portar-vos dignamente, conforme o Evangelho de Cristo, para que quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo, pela fé do Evangelho. E em nada vos espanteis dos que resistem, o que, para eles, na verdade, é indício de perdição, mas, para vós, de salvação, e isto de Deus. Então, obrigado. Não é possível, não há possibilidade de haver uma igreja ousada sem que nós próprios sejamos ousados. Então, esta é a nossa prática. Já temos três coisas. Qual é o nosso fundamento? Jesus, a palavra. Qual é o nosso foco? Cada um exercer. Qual é a nossa prática? Amor, trabalho e ousadia. Já temos fundamento, já temos foco e já temos prática. Voltei depois, em 19 de março de 2018, e procurei, de forma, através deste diagrama, percebermos que nós temos 5 níveis de pessoas. Níveis não quer dizer hierárquicos, não quer dizer de importância. Temos 5 esferas de atuação. Temos uma igreja que deve ter ministros, assalariados, pessoas que dedicam exclusivamente a sua vida ao serviço da igreja. Depois temos aqueles que são os comprometidos, são aqueles que ajudam a liderança da igreja. Depois temos a congregação. Depois temos os assistentes, aqueles que vão chegando. E finalmente nós temos a comunidade. Nós definimos para os próximos 2 anos que não íamos ter ministros. Não vamos ter assalariados. Não vamos ter pessoas exclusivamente dedicadas à nossa igreja. Vamos preparar as condições para que isso seja possível nos próximos 2 anos. Então, onde é que nós vamos concentrar a nossa atenção? Vamos concentrar a nossa atenção nos comprometidos que efetivamente vão liderar a nossa igreja, a comissão ministerial. Vamos concentrar a nossa atenção na congregação para que mais assistentes cheguem até nós. Ou seja, qual é a nossa estratégia? Quem pode ler, por favor, quais são os propósitos da nossa igreja para os próximos 2 anos? Muito bem. Trazer pessoas A Cristo, Cristo e a filiação com a sua família, para as desenvolver na maturidade cristã, equipá-las para o seu ministério na igreja e para a sua missão pessoal no mundo, para trazer glória ao nome de Deus. Obrigado. Lembram-se qual é o nosso fundamento? Cristo. Jesus Cristo, a palavra. Qual é o nosso foco? Cada um exercer. Qual é a nossa prática? Amor, trabalho e ousadia. Qual é a nossa estratégia? Concentrarmos em desenvolvermos os nossos dons, no sentido de que cada vez mais pessoas cheguem ao nosso contacto. Depois voltei em novembro de 2019, há 2 meses atrás, e tentei apresentar-vos qual é que deve ser o desígnio da nossa igreja. Qual é que será o desígnio da nossa igreja? 1 João capítulo 5, versículos 1 a 5. Quem pode ler, por favor? 1 João capítulo 5, versículos 1 a 5. Todo aquele que crê que Jesus é Cristo é o nascido de Deus. E é o nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que gerou, ama também ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, se amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são penosos. Porque tudo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Então qual é, através da fé, qual é o nosso desígnio? Vencer o mundo. Crer em quem? Em Jesus. Nascer de novo. Vencer o mundo. Amar a Deus. Guardar os seus mandamentos. Este é o nosso desígnio. Vencer o mundo. Mas apresentei-vos também aquilo que acho que deve ser a nossa missão. E a nossa missão é fazer Deus sorrir. Lembram-se? Fazer Deus sorrir. O nosso desígnio é vencer o mundo. A nossa missão é fazer Deus sorrir. Quem pode ler, por favor, Salmos capítulo 16, versículo 11. Salmos capítulo 16, versículo 11. Tu me farás conhecer o caminho da vida.
fartura de alegria há em tua presença, agrados estão em tua mão direita para sempre. Este versículo fala em agrados, fala em alegria, fala em felicidade. Deus sorri quando o amamos, Deus sorri quando confiamos nele, Deus sorri quando lhe obedecemos, Deus sorri quando o louvamos, Deus sorri quando usamos as nossas habilidades. Lembram-se qual é o nosso fundamento? Jesus Cristo. Qual é o nosso foco? Então exercemos. Qual é a nossa prática? Amor. O amor, o trabalho e a ousadia. E qual é a nossa estratégia? É fortalecermos no sentido de irmos acrescentando outros ao conhecimento de Deus e, portanto, à Igreja. Qual é a nossa missão? Fazer Deus sorrir. Qual é o nosso desígnio? Vencer. Fundamento, foco, prática, estratégia, desígnio, missão. Gostava hoje de vos apresentar aquilo que penso que será a ideia conceptual da nossa Igreja para os próximos 2 anos. Imaginem que a nossa Igreja é representada por esta árvore. Imaginem por um momento que, esquematicamente, nós concentramos a nossa atenção naquela árvore. Tudo o que nós estivemos a dizer até agora é a parte visível da árvore ou serão as raízes dessa árvore? Uma boa parte daquilo que nós estivemos a considerar faz parte daquilo que nós podemos chamar as raízes dessa árvore. Gostava agora que lêssemos Atos capítulo 2, 42 a 47. Agora até às 2 da tarde. Não imaginam quantas vezes li estes versículos nos últimos dias. Atos capítulo 2, versículos 42 a 47. Muitas vezes, certamente, já lemos ao longo da nossa caminhada como crentes estes versículos. Mas chamo a atenção que penso que vale a pena lermos outra vez hoje estes versículos. Atos capítulo 2, versículos 42 até 47. Quem pode ler, por favor? Atos capítulo 2, versículos 42 até 47. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Muito obrigado, irmão Maurinho. Quantos de nós já lemos mais do que uma vez esta passagem? Se calhar a maior parte. Quantos de nós é que, ao ler esta passagem, já concentramos a atenção na parte... Qual é a parte que normalmente nos chama mais a atenção nesta passagem? Tinham tudo em comum. É ou não é? Tinham tudo em comum. Não vou dizer que não é importante, claro, é a verdade. É a parte, se calhar, mais importante de qualquer igreja, é a comunhão. Mas permitam-me que hoje chame a vossa atenção para outros 2 aspectos que por vezes não consideramos nesta passagem e que, na minha modesta opinião, têm conduzido as igrejas a um beco. Muitas vezes que é um beco sem saída. Primeiro, esta comunidade que está aqui descrita, como é que era vista fora? Como? Com simpatia. Muito bem. Simpatia. Este é o primeiro mito que eu penso que tem atravessado uma boa parte das igrejas evangélicas, eu diria, em Portugal. Ou seja, a ideia de que, porque somos muito puros, a ideia de que, como somos especiais,
não temos nada que nos dar com as pessoas que estão lá fora. Porque somos crentes, nem pensar que os nossos atos sejam considerados agradáveis aos outros. O que é que diz esta passagem? Que esta igreja era aqui simpática. Agora, a pergunta é, o que quer dizer a palavra simpática? A palavra simpatia tem muito a ver, e não quero entrar em questões de semântica, mas a palavra simpatia tem muito a ver com empatia. E o que é que quer dizer empatia? Estar sensível aos sentimentos. Não tem a ver com concordar ou não concordar. Tem a ver com estar sensível aos sentimentos do outro. Esta é a primeira característica que eu gostava que nós considerássemos nesta passagem. Não é obrigatório nós sermos antipáticos para os outros. Não é obrigatório que a Igreja Evangélica Batista da Figueira da Foz seja antipática para a comunidade. Nós hoje, daqui a bocadinho, daqui a 10 minutos, vamos sair daqui. Vamos nos afastar, cada um vai comer com a sua família, e durante muitos de nós, alguns de nós, durante 7 dias, se calhar não nos vamos encontrar. Alguns vão se encontrar, ou algumas das nossas irmãs vão se encontrar na reunião das Débora. Outros irmãos, muito poucos, vão se encontrar aqui no culto de quarta-feira. Alguns outros vão se encontrar no sábado para estudar os livros que temos estado a estudar. Mas uma boa parte de nós só nos vamos ver daqui a 7 dias. A pergunta é, o que é que vamos fazer até lá com os nossos irmãos? Mas mais, enquanto isto acontece, a Igreja Evangélica Batista da Figueira da Foz é vista pela comunidade através de quem? Nós próprios. Ninguém sabe o que é a Igreja Evangélica Batista da Figueira da Foz. Ninguém sabe como é que são os nossos cultos. Ninguém sabe o que é que nós fazemos aqui dentro. Para toda a comunidade da Figueira da Foz, a Igreja Evangélica Batista da Figueira da Foz será aquilo que nós transmitimos. A Igreja Evangélica Batista da Figueira da Foz serei eu, será cada um de vós. Para a comunidade. E o que é que diz esta passagem? Diz que a Igreja era simpática aos olhos da comunidade. Primeiro mito que devemos desconstruir. Não é obrigatório sermos antipáticos. Segundo mito, o que é que diz que esta igreja fazia? Versículo 47. O que é que Deus fazia? Acrescentava a igreja. O que é que isso quer dizer? Aumentava. Então, não é obrigatório que as igrejas decresçam porque são muito puras? Não. Não é isso que muitas vezes se diz. A comunidade é hostil. Mas nós somos muito puros. E, portanto, como somos muito puros, vamos decrescendo. Este é o segundo mito. O que é que acontecia com esta igreja? Crescia. Fala aqui em falta de pureza? Fala em falta de fé? Fala em falta de doutrina? Fala em falta de comunhão? Não? Então o que é que acontecia? A igreja crescia. Não é obrigatório a estagnação da igreja. Deixem-me deixar 2 passagens convosco em relação a isto. Primeiro, Atos capítulo 16 e versículo 5. Todo o Novo Testamento. Muitas vezes nós falamos na chamada igreja primitiva. Confesso, não gosto nada desta expressão. Gosto mais de dizer a igreja do princípio, a igreja do início. Muitas vezes nós ouvimos passagens, lemos passagens sobre a igreja do início. Mas sabem uma coisa, meus irmãos? A igreja do início crescia. A igreja do início era acrescentada através de novas almas que vinham ao conhecimento. O que é que diz Atos capítulo 16 e versículo 5? Eram confirmadas na fé e cada dia cresciam em número. Então, não é obrigatório sermos antipáticos. Em segundo lugar, não é obrigatório não crescermos. É esta a ideia que eu gostava de deixar aqui hoje. Agora, muito importante, gostava também, e o tempo hoje, eu vou terminar, gostava de colocar-vos 2 questões. Temos aqui o mapa de Portugal. Agora não nos vamos importar nada com o país, não nos vamos importar nada com o distrito de Coimbra, não levem a mal aquilo que eu vou dizer agora a seguir. Vamos nos concentrar no concelho da Figueira da Foz. Vamos nos concentrar enquanto Igreja Evangélica Batista da Figueira da Foz. Deixem-me colocar-vos uma primeira questão. É possível nós impactarmos a comunidade? Sim. É? Sim.
É possível nós crescermos? Sim. É? Sim. Estamos de acordo? Sim. Alguém acha que não? Se achar, tudo bem, não há problema nenhum. É muito sério a segunda pergunta que eu vou colocar. Nós queremos impactar a comunidade? Sim. Nós queremos crescer? Sim. A pergunta é muito importante, sabem porquê? Porque não é só querer, não é só desejar. A pergunta que eu vos queria deixar hoje é: até que ponto estamos dispostos a impactar a comunidade? Até que ponto estamos dispostos a crescer? A resposta a estas duas perguntas é muito importante. Sabem porquê? Porque a primeira pergunta é possível. Nós podemos não estar interessados. Podemos não querer. Mas se o desejarmos, imaginem que estes bonecos significam a comunidade. Estes bonecos significam aquelas pessoas que estão à nossa volta. Vamos ler Mateus capítulo 25, está bem? Não se assustem, não vamos ler toda a passagem. Mas toda a passagem, entre os versículos 31 e 40, é uma passagem muito significativa. São palavras do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus é o nosso fundamento. Lembram-se? Logo ao princípio. Então, se Jesus é o fundamento, se Jesus é a palavra, vamos ver o que é que Jesus disse em relação ao que deve ser a nossa atuação. Ali pelos versículos 35, 36, o que é que Jesus disse? E quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos... Agora mais para a frente, Júlia. Versículo 35. Com ele... Versículo 35. 35. Muito bem, Júlia. Obrigado. Tive fome e deste Isso de mesmo. comer. Tive sede e destes e de beber. Muito bem. Era estrangeiro e hospedava-vos. Então, como é que nós vamos impactar a comunidade? Sendo empáticos para com os sentimentos dos outros. Imaginem por um momento que isto é a comunidade da Figueira da Foz. O que é que a comunidade da Figueira da Foz dirá da Igreja Batista da Figueira da Foz? Já parámos por um momento para pensar nisto? Paremos agora por um momento. O que é que a Igreja, o que é que a comunidade pensa? Imaginem que nós colocávamos aqui nestes balões o que a comunidade pensa da Igreja Batista da Figueira da Foz. Sabem, a comunidade vai pensar... Não conhece a Igreja. A comunidade nunca aqui esteve. Não sabe como é que são os nossos cultos. Não sabe como é que nós estudamos a palavra. Não sabe como é que nós louvamos. O que é que a comunidade diz da Igreja? É o que diz de mim. Eu imaginei. Pus ali 4 coisas. Se calhar é um bocadinho isto que a comunidade diz acerca de nós. Colocarão certamente aquilo que quiserem nestes balões. Vamos pensar nisto. O que é que a comunidade diz de nós? Como é que nós impactamos a comunidade? A segunda questão é: vamos crescer. Lembram-se qual é a nossa missão? Fazer Deus sorrir. Muito bem. Isso mesmo. Esta é a nossa missão. E sabem que esta missão é aquilo que dá fruto. Ou seja, como é que nós vamos impactar a comunidade? Vamos impactar a comunidade sendo amorosos, vamos impactar a comunidade sendo trabalhadores, vamos impactar a comunidade sendo ousados. Como é que nós fazemos Deus sorrir? Quando amamos, quando confiamos, quando obedecemos, quando louvamos e quando usamos as nossas habilidades. Permitam-me terminar. Qual é o nosso fundamento? Qual é o nosso foco? O nosso foco de cada um exercer. Qual é a nossa prática? Amor, trabalho e ousadia. Qual é a nossa estratégia? Cultivarmos enquanto doutrina, cultivarmos enquanto dons espirituais que cada um desenvolve, no sentido de engrandecer a Igreja. Qual é o nosso desígnio? Vencer o mundo. Qual é a nossa missão? Fazer Deus sorrir. Qual é a ideia conceptual? Gostava de vos devolver Atos capítulo 2, versículos 42 a 47. E os irmãos vão reparar, não temos tempo, mas vão reparar que o cerne deste impacto em relação ao mundo, a lógica intrínseca que fazia com que esta igreja crescesse, está baseada em 4 pilares. Tem 4 bases. Quais são? Em primeiro lugar, a doutrina. Uma sã doutrina.
nem por um momento devemos deixar de cultivar a doutrina para impactarmos a comunidade ou para crescermos. Nada disso. Doutrina, fundamento, a palavra, Jesus. Não vamos abdicar disto. Mas sabem o que é que estes irmãos também tinham? Tinham comunhão. Tinham tudo em comum. Hoje isto não é possível legalmente. Não era possível nós termos tudo em comum. Não era possível legalmente, não era possível familiarmente, não era possível socialmente. Não existe sequer de hoje. Ninguém quer que tenhamos tudo em comum ao nível dos nossos carros, das nossas propriedades, das nossas casas, dos nossos frigoríficos e dos nossos micro-ondas. Não é nada disso. O ter em comum significa ter um sentimento de comunhão. Em terceiro lugar, diz lá a palavra, Atos capítulo 42 a 47. O que é que estes nossos irmãos tinham? Tinham temor. Mas a doutrina, a comunhão e o temor, o que é que produzia? Produzia frutos. Gostaria muito que a nossa igreja fosse considerada um território de amor. Pensem por um momento no significado de embaixada. O que é uma embaixada? É uma parcela. É uma parcela. Pode estar em Lisboa. A embaixada da Argentina em Lisboa é propriedade, é território da Argentina. A embaixada de Portugal, não sei se é Brasília ou Rio de Janeiro, Brasília, é a capital, não é? A embaixada de Portugal em Brasília, aquele território é território português. Então, por um momento, abdiquem de tudo o resto e pensem, não fisicamente, hoje estamos aqui, amanhã provavelmente estaremos noutro lugar qualquer. Não é este território, mas que cada um de nós pense que nós somos um território de amor. Efésios capítulo 5, versículos 1 e 2, e vou terminar. Efésios capítulo 5, versículos 1 e 2, quem é que pode ler, por favor? Efésios capítulo 5, versículos 1 e 2. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheio de suor. Pensemos por um momento que, quando nós chegamos aqui, estamos todos juntos a construir um território de amor. Mas daqui a pouco, daqui a 5 minutos, cada um de nós vai à sua vida. O que é que levamos? Território de amor connosco. Nós levamos a Igreja Evangélica Batista da Figueira da Foz. Nós levamos este território de amor. Que sejamos todos juntos capazes de construir um território em que cada vez mais nós possamos viver em amor, como, vamos ver, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Vamos orar. Obrigado, Senhor Jesus, porque nos juntaste hoje nesta casa de oração. Obrigado por cada um dos nossos irmãos e irmãs que ao longo das últimas décadas têm servido, têm amado, têm contribuído, têm trabalhado para que hoje possamos ter uma igreja como a que temos. Muito obrigado por todas as vitórias que nos tens dado. Muito obrigado por todas as bênçãos que nos tens ofertado. Sabemos que não depende de nós. Sabemos que somos falhos, que erramos, que pecamos. Sabemos que não é por nós que estas coisas acontecem. Mas sabemos que o fundamento da nossa igreja é Jesus Cristo, é a palavra. E te pedimos, Senhor, que perdoes os nossos pecados. Que nos dês a capacidade de reconhecermos os nossos erros, de reconhecermos as nossas limitações, mas de nos entregarmos. Para que cada um exerça o dom espiritual que tu lhe concedeste. Abençoa a liderança desta igreja. Abençoa a comunidade desta igreja. Mas abençoa também aqueles que estão à nossa volta que ainda não te aceitam. E que nós sejamos capazes de transmitir este território de amor, que é o teu território. Que é a capacidade de, não por nós, mas por ti, nós entregarmos aos outros uma parte daquilo que tu tens feito nas nossas vidas. Tu sejas connosco ao longo destas próximas horas. Que a tua palavra possa ser importante para que cada um de nós perceba o que deve fazer, o que pode fazer para que esta igreja impacte a comunidade e cresça para a tua honra e glória. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.
Demasiado.